Olha, eu fiquei muito curioso como que era um comando Audi para um motor 4 cilindros, 20 válvulas, com 3 válvulas de admissão. Não perca esse vídeo. Antes de começar o nosso bate-papo, já curte e compartilha, né? Segue a gente nas redes sociais e aqui na descrição tem o contato do nosso WhatsApp. As meninas vão te atender muito bem. Beleza, hoje o nosso bate-papo vai ser o comando Audi do motor 4 cilindros, 20 válvulas, ou seja, 3 válvulas de admissão, né, 3 ressaltos e 2 de escape. Vem no Audi, vem na... O pessoal pega esse motor AP e coloca esse motor no APzinho, né? Mas eu fiquei curioso, né, porque ele é um comando que ele vem com um tucho de 24 milímetros, é muito pequeno. E queria entender mais ou menos como que é o comando original, né? E algumas surpresas. Bom, primeira coisa que eu queria te chamar a atenção é a forma do perfil. Ele tem uma forma bem diferenciada, né? Parece uma ponta meio que triangular, né? E se a gente vê aqui, né, quando ele pega, né, ele pega toda a ponta, né? E tem como um calombinho aqui, né? Bem interessante. Questões geométricas. Isso tem um motivo. Eu vou te explicar hoje. E essa desfasagem, né, dos dois do meio com esse daqui. Esses dois, a gente vai ver aqui na leitura, são exatamente iguais. Esse que está deslocado, a gente pode ver aqui quanto que está deslocado com relação a esses dois, né? Por quê? Porque as válvulas elas estão em diferente ângulo. Então eu preciso respeitar esse ângulo no desfazamento do comando, né? Para que as três abram ao mesmo tempo, né? Independentemente que elas estejam anguladas de forma diferente, para que possa acompanhar a câmara de combustão, né? Muito bem. Então, vamos entender um pouquinho como que é o comando original de admissão. Olha que interessante. O nosso leitor ele já traz essa ponta mais triangular, né? E a defasagem entre eles, né? Então eu consigo medir com muita clareza aqui a defasagem desses dois, né? E primeiramente vamos ver a tabela de resultados. Ele tem 8.4, né? 841, né? A gente leu como se fosse 3 cilindros, né? Na verdade são 3 ressaltos, né? Os dois do meio ele bateu, os dois da ponta ele bateu e do meio aqui de uma diferencinha de 5 centésimos. Está dentro do esperado. Muito bem. Está dando uma diferença mais ou menos de 6 graus, né? Aproximadamente isso. Veja que a 0,10, folga por aquele tucho hidráulico, tem 243 graus. 246, perdão. 242, 246, né? Por volta disso, né? A 1 milímetro na válvula ele tem 202, né? Bate nos três, 202, 202 e 202. Muito interessante, né? Veja que é um comando grande, porque são 3 válvulas por cilindro, né? E interessante porque não é um motor que teve teve uma vida curta, não teve uma vida longa como um 16 válvulas. Hoje tudo 16 válvulas. Por que isso? Que a gente sempre fala aqui, né? A diferença entre a área do diâmetro do pistão, né? Você calcula a área aqui, e as 3 válvulas. Tem muita área, né? E fica uma coisa que, digamos assim, na altíssima rotação funciona muito bem, tanto que a Yamaha, ela utiliza, tem um motor, se não mal lembro, a RZ1, ela tem um motor igualzinho esse daqui, né? Entre aspas, igualzinho, ou seja, tem 3 válvulas de admissão. Com balancinho, eu já tive a oportunidade de enquadrar os comandos, um motor assim, fora de série, um ponto fora da curva, né? Como costumamos falar. Motor muito bom, assim, de altíssima tecnologia. Mas isso aqui, na época que foi lançado, foi muito bom também, muito trabalhoso. Imagina colocar 3 válvulas com tuchinho de 24
e fazer um perfil para que ele pise dentro daquele tuchinho pequeno, né? Foi um baita de um trabalho, né? E aí, o custo de fazer isso não compensa tanto pelo benefício que ele traz, né? Então, voltando ao assunto, né? O comando de 202 graus com 3 válvulas já fica uma coisa bem potente, né? Muito bem. Então, vamos ver velocidade e aceleração. A gente percebe aqui, os valores de aceleração são bem altos em forma negativa, e o perfil de admissão ele não tem um valor muito alto, né? É muito diferente dos perfis que a gente vem trabalhando. A gente vê essa triangulação aqui, né, na forma, e aqui uma curva mais suave, né? Aqui até poderia ser reto, né? Por causa de que eu preciso de uma velocidade constante, né, para que o perfil ele sempre pise no mesmo lugar, né? Então, essa diferença geralmente dá o valor do diâmetro do tucho, né? E se a gente vai aqui em resultados, né, 23,3, né, ele está bem perto do diâmetro do 24, né? Veja que ele pisa certinho, né? E se a gente pegar, por exemplo, um comando diferente, ou com um padrão normal de perfil, com 8,5 de levante, ele vai chegar por volta de 31, 32, 28, bem fora disso daqui. Então, para os caras fazerem essa geometria, de 8,4 pisar no tuchinho de 24 foi bem legal, né? Por isso que essas pontinhas aí. Então, não é qualquer perfil que você pode, né, colocar em um motor desse. Você pode ter sérios problemas, não somente de desgaste, mas até de quebrar o cabeçote. Na hora que o perfil ele pisa, né, e ele pisa fora do ponto de contato, ele faz esse trabalho aqui. E pode vir quebrar o tucho, arrancar o tucho do alojamento. É muito grave, né? Então, é como se você quisesse pegar uma engrenagem com um módulo de dente e força a outra com outro módulo, né? O engranamento até pode acontecer, mas vai ter um desencaixe entre os perfis. Não vão pisar certinho e eles vão acabar tendo um desgaste prematuro, além de muito ruído. O que acontece aqui também, né? Então, queria trazer isso porque não é um comando muito simples de ser feito, né? Se você não tiver o software adequado, né, você não consegue reproduzir ele e fazer uma coisa diferente. A gente tem 3 versões. Temos uma versão de rua com 250 graus, tem 8,7 de levante. Temos uma versão mais forte, que tem 9 milímetros de levante e 270 graus, e uma versão Reis com 11,2 de levante, 11,15 na admissão, com 300 graus. É um comando assim muito forte, né? É claro que a 1 milímetro eles extrapolam bem mais dos 202 graus, né? Então, hoje eu só queria falar dessa importância. Então, a gente tem software, temos capacidade de fazer esses comandos, já fizemos há muito tempo, né? Mas não deixa de ser um componente caro. Imagina, 3 válvulas por cilindro, as molas que você precisa são muito pequenas. É uma coisa bem diferenciada. Só para você entender que o barato custa caro, né? Então, muito cuidado onde você cai para fazer um comando desse, porque pode te dar muito problema, né? Uma coisa raríssima, né? Mas não é qualquer um que consegue fazer um perfil desses, né? Então, vamos ver inclusive as diferenças, né? A gente vai abrir aqui o escapamento, né? Falamos que a admissão tem 202 graus com 246. Então, vamos ver como ficou o escapamento. O escapamento ele já não tem essa conicidade na ponta. É um comando mais, digamos, pequeno, né? Ele é pontudo, mas não tem, né? Ele já tem um tucho de 33 milímetros. Vamos ver aqui. Olha, 31,69, 32 milímetros, né? E a 1 milímetro tem 210 graus, né? Ou seja, tem bastante, digamos, proporcionalmente, é pouco escape,
né? Para quê? Para você limitar a rotação, para você trazer, digamos, um torque de baixa, né? Porque esse motor que se você soltar o escapamento, o bichinho vai bem para cima, viu? Então, as nossas propostas são bem diferentes, né? Aqui tem uma diferença de 8 graus, que não compensa a diferença diária. A gente trabalha com a diferença diária e leva essa diferença para o escapamento. Então, nossos comandos de escape são bem maiores que essa diferença de 8 graus. Isso é importante, você não pode fazer um comando simétrico, porque você tem uma baita de uma dor de cabeça, né? Você tem 3 válvulas de admissão e 2 de escape. Então, aquela falta de válvula de escape, né, a menos, né, você precisa compensar no comando de válvulas. Não é uma tarefa muito simples de ser feita, mas a gente faz. Então, veja que interessante, né? Ele tem um levante máximo de 10. Né? Então, quando você vê 8,5 para 10 e 210 graus, aí os caras realmente deram uma caprichada boa, né? Veja que aqui a diferença dá 90 graus, né? Tá certo. E a 0,10 como tucho hidráulico 252 graus, ou seja, ele realmente é bastante maior, né? Você tem de 8,5 para praticamente 10,3, né? Quase 2 milímetros a mais de levante, né? Compensando essa válvula a menos no escape. E uma permanência de 8 graus a mais a 1 milímetro, que é muita coisa para um carro de rua, né? Então, é uma coisa assim de a gente fazer um bom aproveitamento disso. Vamos fazer um segundo vídeo apresentando, né, os modelos que eu tenho, né, que a Carline desenvolveu para você. São muito pouco explorados, ninguém conhece, acha caro, mas não é um comando muito simples de ser feito, né? Mas a gente tem total capacidade. Então vou te trazer um segundo vídeo mostrando as diferenças entre as nossas versões e a original e como a gente obedece essas relações, como a gente busca trazer uma melhora através do escapamento maior, tanto para a versão turbo quanto a versão aspirada. Lembrando que a gente tem o kit de admissão para esse, com as borboletas subilongas, e temos toda uma linha de comandos. Então, se você for audacioso e quer se divertir de verdade, então já pensa para um track day, né? Pensa para um carro de pista, né? A gente tem total condição de te ajudar em teu projeto para que teu carro fique totalmente diferenciado. Fazemos um projeto muito bom de perfil de comando, fazemos um kit maravilhoso, até teu próprio Audi. Se você quer um Audi de track day, um A3, por exemplo, né? Você quer uma coisa, né, diferenciada, temos total condição de te ajudar com isso. Uma baita de uma injeção programável, né? Você escolhe a marca aí, mas o kit e o comando é com a gente mesmo. Então, não esquece da gente e te vejo no próximo.